Reflexões sobre o Germinal. O romance naturalista retrata os pensamentos e a vida da sociedade francesa pós-período napoleônico, situando a história por volta de 1850. Dá ênfase para a comunidade mineradora formada de pessoas pobres e de baixa escolaridade, mas não deixa os burgueses como meros figurantes, pois para o bom entendimento da história é necessário que se veja os dois lados da moeda. A personagem principal, Etienne, é um maquinista desempregado e consegue trabalho numa mina de carvão, como mineiro. Etienne é um homem estudado e intelectual, logo estranha os trabalhos forçados sobre os quais são postos os trabalhadores e, sobretudo, a naturalidade cujos mineradores aceitam essas condições. Após um corte de salário imposto pelos diretores da mina, decorrente da crise econômica que a França enfrentava e que deixaria o povo ainda mais miserável, Etienne decide agir e, com a ajuda da família Maeu e da Internacional, inicia uma greve de mineradores. A Internacional era uma companhia que visava prover fundos para os trabalhadores em momentos de greve. Inicia-se uma greve que se alastra cada vez mais, para o trabalho em diversas minas e gera uma real preocupação nos burgueses, estes que inicialmente viam a greve como algo breve, passageiro e inofensivo. Durando meses de miséria para os pobres, a greve só tem fim após os seguintes acontecimentos: mortes por frio e fome e o tiroteio entre soldados e grevistas, que tirou 14 vidas. Dados tais ocorridos, as minas foram voltando ao funcionamento e cada vez mais mineradores deixavam de apoiar a greve. Edmund Burke era considerado representante dos interesses da comunidade e não um simples delegado de seus desejos particulares. Sua principal atuação como teórico político foi a crítica que formulou à ideologia da Revolução Francesa em reflexões sobre a Revolução na França. Burke acreditava que a Revolução Francesa foi um marco de ignorância e brutalidade, acusado principalmente a execução brutal de homens bons como Lavoisier, que foi preso e acusado de desvio de dinheiro público, julgado, culpado e guilhotinado aos 55 anos de idade. Em primeiro lugar, tinha desprezo aos filósofos iluministas, em especial Rousseau e Voltaire, que denomina audaciosos experimentadores de nova moral e confusos decadentes. Burke se opôs à revolução, que para ele é um edifício erguido sobre mentiras e violência. A democracia era capaz de expressar as mais cruéis opressões sobre a minoria. Burke é considerado pelos conservadores como o pai do conservadorismo anglo-americano. Costumava citar a frase: "Para o triunfo do mal, só é preciso que os homens bons não façam nada", que se enquadra perfeitamente ao trecho da página 27. Etienne não aguentava mais, mas ainda se considerava felizardo por ter encontrado aquele trabalho. Exemplifica o comodismo dos trabalhadores perante o trabalho forçado e exaustivo das minas. No livro, a personagem que mais se aproxima dos pensamentos de Burke é o taberneiro Rasseneur. Ele compartilhava de alguns ideais da greve, mas era vocalmente contra a maneira que era executada. Deixa isso claro na página 94, onde, após Rasseneur estabelecer que o que quer é que o mineiro seja mais bem tratado e sabe que não vão conseguir nada com essas histórias, a greve, o narrador diz: Ergueu a voz e continuou discorrendo com clareza sobre a estupidez de acreditar que se poderia mudar o mundo de repente. Substituir os patrões pelos empregados. Dividir o dinheiro como se divide uma maçã. Seriam necessários milhares de anos para que isso talvez se realizasse. A melhor maneira de não quebrar a cara era agir corretamente. Exigir da companhia as reformas possíveis para melhorar a situação dos trabalhadores, em vez de radicalizar, pois isso seria desgraça para todos. Há outro exemplo dessa semelhança entre Rasseneur e Burke, na página 158, quando o taberneiro explica o futuro fim da greve através dos problemas internos da Internacional. Desde que os anarquistas venceram, afastando da associação os que acreditavam na evolução social sem confronto, a coisa ia mal. O principal objetivo, a reforma salarial, não era definido por causa da rivalidade entre as facções, e já se podia prever a derrota daquele levante de massas. Assim dito, Rasseneur também queria uma melhoria na condição de vida e trabalho dos mineiros, mas não acredita que seja possível mudar o mundo da noite para o dia e nem que a greve seja um meio para isso, assim como Burke se sentia em relação à Revolução Francesa. É um erro popular muito comum acreditar que aqueles que fazem mais barulho a lamentarem-se a favor do público seriam os mais preocupados com seu bem-estar, dizia Burke. Mais tarde na história, após o tiroteio que mudou o rumo da greve e colocou-a na rota para seu próprio fim, Rasseneur discursa ao povo: Nunca a violência venceu. Não se pode refazer o mundo em um dia. Aqueles que prometeram a vocês mudar tudo de repente, ou são trapaceiros ou são malandros. Afirma seu pensamento indiretamente se referindo a Etienne como malandro, assim como Burke se referia a Rousseau. Rousseau foi um importante filósofo, teórico, político e escritor suíço. Nasceu em 28 de junho de 1712 na cidade de Genebra. É considerado um dos principais filósofos do Iluminismo, sendo que suas ideias influenciaram a Revolução Francesa. Para ele, as instituições educativas corrompem o homem e tiram-lhe a liberdade. Para a criação de um novo homem, de uma nova sociedade, seria preciso educar a criança de acordo com a natureza.
desenvolvendo progressivamente seus sentidos e a razão com vistas à liberdade e à capacidade de julgar. O homem é bom por natureza, mas está submetido à influência corruptora da sociedade. É neste processo que o indivíduo se converte em ser um egoísta e individualista, convertendo sua bondade natural gradualmente em maldade. O homem abre mão de sua liberdade e assim se desqualifica enquanto ser humano, pois se vê despojado do principal veículo para a realização espiritual, como se compara a filosofia de vida de Etienne. Tanto Rassenor quanto Burke tinham um certo desprezo por aqueles que incentivavam uma revolução, despreocupados com as consequências, odiosos do conservadorismo. Há entre as páginas 94 e 97 um diálogo entre Etienne e Rassenor que corre da mesma maneira que, provavelmente, correria uma discussão entre Burke e Rousseau. Destaca-se o seguinte trecho da página 96. Não poso de homem importante, nem quero ser secretário de uma seção da Internacional. Diga a verdade, Etienne, você está pouco ligando para a Internacional. O que era a ser um líder, o homem que corresponde com a famosa Federação do Norte. O silêncio de Etienne frente às acusações se coloca como uma rendição a elas. O protagonista fala como um homem do povo, da revolução, que só almeja igualdade, um Rousseau. Na realidade, a única coisa que realmente o motiva a participar da greve é o desejo de ser reconhecido, como diz na página 185, após ser rejeitado pelos grevistas. Seus sonhos loucos iam por terra. Depois de conquistar Montsou, conquistaria Paris, talvez se elegesse deputado para fulminar os burgueses com um discurso. Talvez o único discurso pronunciado por um operário na tribuna de um parlamento. Aquele sonho estava terminado. Ele acordava miserável e detestado. Os sonhos de Etienne com a revolução diziam respeito apenas ao próprio sucesso, indiferente de que fim tomassem os mineiros quando ele estivesse em Paris. Etienne se corrompeu pela sociedade, bem como Rousseau previa que era da natureza humana. Suas ideias de um homem bom se perderam na ambição de se tornar um líder. Sendo assim, quem são os homens bons? Pá, tudo bom? Gente, coloca uma coroinha, porque é demais. Pronto.